Isto é felicidade? Para uns, é viajar por todo o mundo, é conhecer outros lugares, culturas, comidas e pessoas. Alguns querem ter aquele belíssimo carro, novinho, potente, tecnológico, e impressionar os outros. Tem os que querem ter a casa própria, ter um cantinho só seu, para deixar do seu jeito, a sua cara. Para outros é fazer um lindo casamento com a pessoa amada e viver ao seu lado por toda a vida. Mas há os que sonham em ter o seu primeiro filho, seu herdeiro, e construir uma linda família. Mas outros, a felicidade é quando concluir a faculdade, começar a trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Por enquanto, teremos uma euforia passageira que chamamos de momentos de felicidade. Mas a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, mas na alma. É um estado do espírito. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos
do amor renasceremos. Blackbirds sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbirds sing in the dead of night. Take these sunny eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not the man I used to be. There's a shadow
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, Romanos 1:20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde há atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberá os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel. Boa noite a todos, vamos nos preparar para mais uma reunião. Divino Mestre Jesus, te rogamos, Senhor, que abençoe a humanidade, nos dê sabedoria para podermos entender melhor tuas lições e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que o seu amor possa crescer em nossos corações. Obrigado, Mestre, pelas suas lições de amor. Obrigado pelo teu exemplo de fé. Gratidão pela vida, pela família e pelas oportunidades de evolução. Que Deus, Pai de infinita bondade, possa abençoar essa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec.
Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje nós vamos fazer a leitura e o comentário de uma questão de O Livro dos Espíritos que está contida na parte 2ª do capítulo 3º, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual, de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no item Separação da Alma e do Corpo. Kardec, na questão 161, pergunta aos espíritos: na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças, a separação da alma e o término da vida ocorrem simultaneamente? Então, Kardec quer saber dos espíritos sobre essa questão no momento da morte que acontece, e aí ele cita a morte violenta, acidental, né? Se essa separação entre a alma e o corpo físico, ela acontece simultaneamente, ou seja, se acontece os dois juntos simultaneamente, o corpo e a alma, né? E ele cita aqui, por exemplo, que ele fala sobre a questão que os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças. Por que ele quer dizer sobre isso? E a gente vai ver aqui. Mas vamos à resposta da questão. Aí os espíritos respondem. Geralmente, dessa separação, né? Geralmente é simultâneo, mas em todos os casos o momento dessa separação é muito curto. Então ele diz que geralmente é simultâneo, né? Mas que em todos os casos acontece que esse momento dessa separação é muito curto, né? Então a gente vê que a gente precisa entender também que durante a vida o espírito, né, se liga ao corpo físico através do perispírito. Então, o que é o perispírito? O perispírito é uma substância que envolve o espírito, ou a alma, no caso do corpo físico, encarnado, né? Então, esse perispírito, ele envolve o espírito e se liga ao corpo físico. Né? Então, numa morte, num choque violento, né? Essa separação, ela acontece, mas ela acontece muitas vezes de forma traumática, né? Porque, inclusive, aqui a Kardec cita que no caso dos órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças, porque quando nós vamos envelhecendo, esses laços perispiríticos, eles vão ficando mais frouxos, né? E aí, quando acontece a morte, por exemplo, de uma pessoa velha, né, bem idosa, quando ele desencarna, isso acontece naturalmente e até tranquilamente, vamos dizer assim, né? Esses laços se rompem com bastante facilidade quando há na velhice, mas os jovens, principalmente quando há uma situação dessa, de acidente, a gente sabe que é um pouco mais traumático, né? Mas essa separação, evidentemente que ela vai acontecendo, né? Pode ser em tempo um pouquinho mais longo ou um pouquinho ou mais curto, depende da situação, da condição da pessoa, né? Se é uma pessoa espiritualizada, se é uma pessoa, né, bondosa, caridosa, preocupada com as leis de Deus, né? Preocupada com a moral, com a honra, né? Essa separação, ela é muito menos muito menos traumática, né? Não deixa de ser traumática, mas é menos, tá certo? Eu gostaria de contar para vocês aqui sobre
um acidente que aconteceu há 7 anos atrás. Ele ocorreu dia 29/11/2016, então num avião que levava o time de futebol da Chapecoense para participar da final da competição da Copa Sul-Americana. Esse avião, ele não conseguiu chegar ao seu destino final. Uma tragédia, né? O avião caiu antes de chegar em Medellín, na Colômbia, e 71 pessoas perderam a sua vida física, né? Então foi muito comovente na época, né? Ali estavam os jogadores de futebol da Chapecoense, a comissão técnica, evidentemente a tripulação, convidados, jornalistas e tal, para essa partida que ia acontecer lá na Colômbia. Mas infelizmente, uma pane seca, né? O avião acabou o combustível e se precipitou lá na selva, tirando a vida aí de 71 pessoas. E esse evento trágico, ele foi muito divulgado, né? E a repercussão foi muito forte para todos nós do Brasil, para o pessoal da Colômbia, que se sensibilizou muito também com esse acidente. Mas a gente viu essa repercussão na questão material. E agora nós vamos contar para vocês o que aconteceu na questão espiritual, né? Sob o ponto de vista do mundo espiritual. Então, pouco mais depois de um ano de ter acontecido esse acidente fatídico, né? Esse voo, né? Pouco mais de um ano, na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, pela psicografia do médium Hamilton Júnior, o espírito Eduardo Luiz Press se manifesta. Ele se manifesta aqui então, o Eduardo, que ou simplesmente Cadu, que era o diretor do time da Chapecoense na época, né? Agora, do outro lado do mundo, do outro lado lá no plano espiritual, ele se manifesta para contar, né, o que aconteceu sob o ponto de vista do mundo espiritual, né? Então, eu vou transcrever apenas parte da mensagem dele. Abre aspas. O que me parece ser injustiça, quando visto de cima, todas as ideias e conceitos sobre o divino são repensados, refeitos, colocados em testes e refazimento. Quero, primeiramente, que saibam que nada acontece por acaso. Não existem vítimas no universo. Colhemos o que plantamos. Aprendo aqui que esta é a lei universal e inalterável. A lei de ação e reação. Todos nós estávamos seguindo uma programação. Estávamos juntos em outras vidas e provocamos vários desastres aéreos no tempo das guerras. E a boa justiça divina nos chamou para o acerto. Fecha aspas. No final da psicografia, Cadu então relata que caiu em sono profundo, mas antes ele percebeu-se junto à querida vozinha que o acolhia com muito amor e dedicação. Então, mas todos do voo foram prontamente socorridos pelos médicos e enfermeiros do além-túmulo durante a tragédia. Quando recebemos informações como essas, esclarecedoras, reveladoras, percebemos a grandeza e a justiça de Deus, né? A justiça perfeita do nosso Pai Celestial. Quando penetramos nos enigmas outrora desconhecidos por nós, mas agora com absoluta clareza de exposição,
vemos que nada é por acaso e colhemos o que plantamos, como bem expôs Cadu Press. Vimos assim um resgate coletivo diante da lei de ação e reação. Então, Deus reuniu todas essas pessoas que cometeram, vamos dizer assim, atrocidades no passado, todos se reuniram para resgatar, né, uma situação indesejada, uma situação ruim do passado. É assim que acontece diante da lei maior do nosso Pai Celestial. Somos todos, bons ou maus, filhos do Pai Celestial. Portanto, Deus não desampara ninguém, como vimos aí no acidente, que todos foram prontamente socorridos pelos enfermeiros, pelos médicos, né? E Deus, Ele tem em Jesus o nosso seguro amparo e proteção para todos os momentos de nossas vidas, momentos bons ou momentos maus. Que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Muito boa noite, queridos amigos e amigas. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do aprendizado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus e, apesar da distância física, estamos todos juntos em pensamento e em sentimento. E o tema que nos foi proposto para essa noite, ele está contido no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, nos itens de 9 a 11, que tem o título Não vos inquieteis pela posse do ouro. E a gente começa a nossa reflexão com as palavras de Jesus relativas a esse tema. E nós precisamos prestar bastante atenção nessa leitura para que a interpretação não seja distorcida. Porque nesse ensinamento, Jesus, com muito poucas frases, ele consegue abordar muitos assuntos. Esse é um ensinamento assim muito amplo, né, que Jesus nos passou. Então eu peço licença a vocês para ler o que ele deixou registrado para nós. Ele disse assim: Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar, e permanecei na casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que essas palavras foram ditas para os apóstolos quando Jesus estava enviando eles pela primeira vez para anunciar a Boa Nova. E essas palavras, elas não têm nada de estranho. Estão totalmente de acordo com os costumes patriarcais do Oriente. Naquela época, era muito comum os viajantes serem recebidos nas tendas que ficavam pelo caminho. E os viajantes, eles eram raros. Depois, em outras épocas, com outros povos, as viagens elas ficaram mais frequentes e os costumes foram alterados. Mas esses viajantes mais antigos, eles eram encontrados só nas regiões mais afastadas,
onde tinha um menor tráfego de pessoas e de mercadorias. Então, se Jesus voltasse hoje, muito provavelmente ele não ia orientar os seus apóstolos a prosseguirem no caminho sem provisões. Essas palavras, elas têm um sentido moral muito mais profundo, que tinha como objetivo ensinar os apóstolos a confiar na providência divina, mesmo com todas as dificuldades que eles iriam enfrentar, e que Jesus já estava prevendo que não seriam poucas dificuldades. Jesus, ele estava se referindo aí às pessoas que viajavam por várias razões e se hospedavam na casa dos desconhecidos que tinham no caminho. E Jesus, ele sempre usava o exemplo da vida cotidiana para poder transmitir aquilo que ele queria ensinar. Ele era reconhecido também como um educador por excelência, porque com a sua sabedoria, ele tinha um profundo conhecimento sobre todos os recursos didáticos necessários para transmitir a sua mensagem. E o exemplo é uma das ferramentas mais eficazes para esse ensinamento chegar mais fácil a quem está ouvindo, a quem está aprendendo. Agora, hoje em dia é muito difícil, a gente ver alguém sair viajando por aí sem provisões e ficar se hospedando na casa dos desconhecidos. Só que Jesus, ele não estava falando só para os homens, ele estava falando também para os espíritos. E uma das grandes lições dessa passagem é mostrar para nós que, embora seja necessário trabalhar, ganhar dinheiro e obter recursos materiais, essa não pode ser a única expectativa do ser humano. Evidentemente que nós precisamos ser remunerados pelo nosso trabalho, nós precisamos ganhar dinheiro, porque nós ainda habitamos um mundo material e precisamos das coisas materiais para sobreviver por aqui. Nós precisamos de alimento, de vestuário, de moradia, temos necessidade de nos locomover e até mesmo a necessidade do nosso lazer. Por que não? Isso é um direito nosso. Mas a prioridade deve ser algo maior. A prioridade deve ser o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento espiritual. E isso nos remete a um outro ensinamento de Jesus, que nos orienta que nós não devemos buscar apenas os tesouros da terra, que vão ser corroídos pela ferrugem e pelas traças, que vão ser desenterrados e roubados pelos ladrões. Nós devemos buscar os tesouros do céu, que se traduzem em valores morais, valores éticos, em virtudes e também em muito conhecimento. São esses os valores que vão permanecer conosco durante toda a eternidade, ao contrário dos valores materiais que vão ficar aqui mesmo quando houver a morte física do nosso corpo. Então, essa é assim a primeira grande dica, dessa passagem de Jesus. E nessa passagem, Jesus, ele também orienta como que deve ser o nosso comportamento quando nós entramos na casa de alguém. Esse termo, entrar na casa de alguém, ele também é muito amplo, e a gente vai tratar disso um pouquinho mais adiante. Mas Jesus está recomendando que a gente deve levar a paz, que a gente deve demonstrar a nossa gentileza. Quando nós somos hospedados na casa de alguém, ou quando nós visitamos alguém, nós precisamos demonstrar a nossa gratidão por esse acolhimento. Na maioria das vezes, nós somos bem recebidos e devemos retribuir isso com atitudes dignas e respeitosas. Precisamos respeitar todos os hábitos daqueles que moram naquele ambiente. Mas também acontece às vezes de nós não sermos bem recebidos. Nem sempre nós somos bem-vindos na casa do outro. E aí, o que nós vamos fazer numa situação dessa? Vamos discutir com o dono da casa?
Vamos sair na rua e ficar pichando os muros daquela casa com ofensas, com xingamentos? Vamos falar mal do dono da casa para as outras pessoas? Claro que não. De jeito nenhum a gente pode fazer isso. Então, usando as palavras de Jesus, ele recomenda que se retire dessa casa batendo o pé das nossas sandálias. Ele recomenda que nós não devemos levar nada daquela casa, principalmente as lembranças tristes. É Jesus chamando a nossa atenção para a não violência. Se retirar batendo o pó das sandálias significa deixar ali mesmo, naquele ambiente, tudo o que for negativo e que pode nos prejudicar numa situação futura. E Jesus ainda diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. E se não for, a vossa paz voltará para vós. Ou seja, o pensamento de paz que nós propagamos, ele vai atingir todos os moradores dessa casa. E a casa aí, que ele está se referindo, pode não ser necessariamente uma casa, uma residência. Essa casa pode ser um ambiente de trabalho, uma escola, pode ser um grupo de amigos, um grupo de familiares. Essa casa pode ser uma instituição religiosa, ou pode ser até mesmo a casa mental de alguém. Então, seja como for a recepção que nós tivermos numa casa, é nosso dever como cristãos e, sobretudo, como espíritas, mandar um pensamento positivo para esse ambiente. E se esse ambiente for digno dessa paz que nós estamos propagando, essa paz vai permanecer ali. Se não for digno, essa paz vai retornar para nós e nós vamos prosseguir adiante, amparados por essa paz. Isso é só uma pequena demonstração de como que é importante a pureza dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E a lei de causa e efeito também nos ajuda a compreender um pouquinho tudo isso, mostrando que toda ação gera uma reação. Então, se a nossa ação for positiva, for fraterna, for caridosa, a reação vai ser equivalente. O nosso compromisso deve ser sempre de levar a paz e de evitar a maledicência, de evitar críticas, julgamentos que nunca são produtivos, só trazem mais problemas. E quando Jesus fala também em ser recebido em uma casa, ele simbolicamente ele está se referindo à divulgação dos seus ensinamentos. De uma certa forma também, ele nos orienta como que a gente deve proceder na hora de divulgar o seu evangelho. E especificamente para nós espíritas, na hora de divulgar o espiritismo. A nossa palavra, nós temos que entender que algumas pessoas elas vão ouvir o que a gente tem para falar, elas vão aceitar e vão dar uma recepção amistosa. Mas tem outros que não vão receber de forma amistosa, na sua casa mental, esse novo hóspede chamado Evangelho. Então, quando a gente for divulgar o Evangelho, quando a gente for divulgar o Espiritismo, a nossa palavra ela não pode ficar criando polêmicas inúteis. Por mais boa vontade, por mais razão que a nossa palavra tenha. Em hipótese alguma, nós podemos desrespeitar as outras instituições religiosas. E isso para não passar uma imagem negativa do que é o Espiritismo e do que é ser espírita. Nós não podemos violentar a consciência de ninguém. Precisamos respeitar a liberdade de escolha religiosa do outro, seja essa escolha qual for. E o Evangelho também nos recomenda que a gente deve evitar uma coisa chamada proselitismo, que significa um esforço contínuo em convencer o outro a abandonar as suas crenças e se converter para o Espiritismo.
isso não é produtivo, não traz resultados. O próprio Allan Kardec ele diz para a gente que nós não podemos amaldiçoar aqueles que não pensam como nós. Ao contrário, nós precisamos deixar em paz aqueles que nos repelem e precisamos acolher aqueles que chegam próximo de nós. E se a gente for analisar um pouquinho a nossa sociedade atual, nós vamos perceber que uma grande parcela da humanidade está triste, está desmotivada, está frustrada. E por que será que isso acontece? Existem muitos estudos de psicólogos, de sociólogos e de outros doutores dessa área que sempre apontam um único e grande causador de tudo isso, que é o próprio homem. O ser humano, quando ele nasce no planeta Terra, ele traz na sua bagagem um plano de vida, um plano de felicidade. Existe todo um planejamento reencarnatório que é traçado entre esse espírito e os seus mentores de comum acordo. E esse planejamento, ele é individual para cada um. Mas basicamente existem 3 motivações que são comuns para todos e que podem levar esse espírito a uma satisfação pessoal. Isso, claro, se esse espírito conseguir manter essas motivações ao longo da sua existência. E a primeira motivação é ter um relacionamento pessoal satisfatório com o seu semelhante. A segunda motivação é ser útil à sociedade em que se está vivendo. E a terceira motivação é crescer como indivíduo, se autorrealizar através da sua autonomia. Então, se todas as pessoas conseguissem atender a esses apelos da sua própria intimidade, jamais a gente teria pessoas tristes, infelizes e frustradas. No entanto, existem outros tantos apelos materiais extremamente fortes que vêm do ambiente externo. São apelos que a nossa sociedade impõe para nós como sendo necessários, como sendo indispensáveis. Como, por exemplo, ficar rico, ganhar muito dinheiro, ser famoso, ficar conhecido, ter uma boa aparência física, uma aparência física atraente. E é justamente quando o ser humano entra nessa luta pela conquista dessas imposições da sociedade que ele acaba atraindo para si mesmo a infelicidade e a frustração. E isso acontece porque, na maioria das vezes, as criaturas se esquecem das suas aspirações mais íntimas, e entram nessa luta com todas as suas forças para conquistar o que a sociedade convencionou chamar de indivíduo bem-sucedido. É um padrão imposto pela sociedade. E uma coisa muito perigosa é que essa luta para conquistar todas essas coisas e para subir na vida, muitas vezes não se incomoda de prejudicar ou de passar por cima do seu semelhante. E isso acaba afetando uma das motivações que nós citamos, que é a de ter um bom relacionamento com o seu próximo. Então, ele deixa de ouvir a voz da sua consciência, que está chamando para a utilidade junto da sociedade da qual ele faz parte. E passa a lutar, por exemplo, por uma profissão que vai lhe trazer muito dinheiro e que vai trazer uma posição social destacada, vai trazer fama. Então, se, por exemplo, ele tem vocação para ser um médico, ele vai enxergar nessa profissão simplesmente um meio de ganhar muito dinheiro e de ficar conhecido. Ele não vai se importar em nenhum momento de servir ao seu próximo, de ser útil à sua sociedade. Vai se tornar um comerciante da medicina e só vai atender se for pago e muito bem pago. Com relação a essa questão da aparência física,
Muitas pessoas vivem aí à custa de drogas, de regimes absurdos, cruéis, se submetem a cirurgias, procedimentos que quase sempre dão errado, como a gente tem visto aí frequentemente nos noticiários, né? Ficam dependentes de todas essas coisas unicamente pelas aparências. E depois, quando o corpo físico começa a cobrar o seu preço, em função da idade, começam a esticar a pele para todos os lados, como se fosse possível enganar as leis que regem a matéria, né? Então, o que muita gente não se dá conta, o que muita gente não percebe, é que quanto mais luta para ter, mais se esquece de ser e mais infeliz fica. Aqueles que conseguem conquistar todas essas posses materiais, o dinheiro, a aparência física atraente, eles passam a sua vida inteira, gastam o seu tempo, consomem a sua saúde para manter essas coisas e ainda para ter mais ainda. E por outro lado, aqueles que não conseguem alcançar essas posses convencionadas pela sociedade, eles se consideram incapazes e se entristecem, se frustram, se decepcionam consigo mesmos. Então, nunca é demais a gente repetir que Jesus, o maior psicólogo da humanidade, orienta que a gente deve buscar os tesouros do céu. São esses os bens que vão nos acompanhar por toda a eternidade. Somente quando o ser humano entender que o dinheiro é um meio e não é um fim para se conseguir a qualquer custo, é que o ser humano vai conseguir fazer com que esse recurso bendito chamado dinheiro trabalhe para o seu próprio progresso, em todos os sentidos. A recomendação de Jesus aí é muito clara. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Tem também uma parábola, né, que fala daquele fazendeiro rico, que de uma forma egoísta ele só se preocupava em encher os seus celeiros. E ele recebeu uma advertência: insensato que sois, ainda esta noite lhe exigirão a alma. Então, para a gente entender, Jesus ele não está dizendo que a gente tem que desprezar os bens terrenos, nem o dinheiro, e ele não proíbe ninguém de ter bens materiais. A orientação é no sentido de desenvolver o equilíbrio e saber dosar a posse, o desejo desses bens. Ele está nos ensinando que não vale a pena se matar para obter tudo isso e perder-se a si mesmo. Cada um vale pelo que é, pela sua essência, como filho de Deus, e não pelo que possui de bens materiais ou pela sua aparência. Absolutamente nada neste mundo vale a pena se nós tivermos que abrir mão da nossa dignidade, da nossa honradez, se tivermos que abrir mão da nossa saúde, dos nossos valores e das nossas virtudes. O dinheiro traz a felicidade? Pode até ser que traga, depende do que você vai fazer com o seu dinheiro. Ele disse assim também: não prepareis nenhum saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos e nem bastão. O que ele estava era orientando os seus discípulos a saírem para pregar a boa nova sem provisões, sem nada. E os apóstolos assim foram, só com a roupa do corpo, com a coragem e com a vontade de pregar em seu nome. E por conta da fé deles, nada faltou. Um bom exemplo disso a gente encontra naquele livro Paulo e Estevão, que narra a trajetória do apóstolo Paulo de Tarso por muitas regiões para pregar o Evangelho. Muitas vezes ele se alimentava só das frutas que ele encontrava nas árvores do caminho, mas ele prosseguiu firme no seu propósito. Ele chegou até a ser assaltado por ladrões que levaram as poucas provisões e o pouco dinheiro que ele tinha.
né? Então isso é a confiança na providência divina falando mais alto. Era um costume daquela época também que os viajantes fossem recebidos nas casas, né? E muitas vezes o anfitrião ele não estava preocupado com o que o hóspede iria dizer. Ele estava preocupado com o ouro que aquele hóspede possuía. E a advertência de Jesus nesse caso é para que a gente não seja reconhecido pelo ouro, pelos títulos, pela nossa aparência física. Devemos ser reconhecidos pela nossa essência. E precisamos reconhecer também de quem se trata esse anfitrião. Será que esse anfitrião está interessado nas nossas palavras ou está interessado só naquilo que nós possuímos? E com relação à matéria, de que parte da matéria de que nós somos realmente donos, se quando nós desencarnamos, a gente não leva nada conosco? A nossa verdadeira propriedade está voltada para as coisas do Espírito. Eu, inclusive, acho muito engraçado quando a gente passa na rua e vê aqueles carros com aquele adesivo. Foi presente de Deus. Será mesmo? Será que o dono desse carro, quando desencarnar, vai levar esse carro junto para o plano espiritual? Vai conseguir utilizar isso lá? Então vamos pensar bem nisso, né, gente? O que é ser próspero? Ser próspero é ter um pouco de tudo, de uma forma que não falte nada. Ter um pouco de tudo no sentido material, mas ter um pouco de tudo também no sentido espiritual, no sentido humano. Não adianta nada eu ser um bilionário se eu não tiver saúde para usufruir dessa fortuna. De que adianta eu ser um bilionário se eu não tiver uma família, se eu não tiver amigos para poder conviver? De que adianta eu ser um bilionário se eu não ajudar o meu próximo que está passando necessidade? Que prosperidade que é essa? Então, gente, só para nós finalizarmos aqui o nosso encontro de hoje, no último trecho desse item do Evangelho, o Allan Kardec ele deixou registrado assim: lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura. Isso foi colocado ali para nos lembrar que no tempo de Moisés, a lei mosaica ela permitia que os infiéis fossem mortos para obter o céu, para obter a terra prometida. Só que naquela época, aquele povo ele era muito duro, ele era muito rebelde, era um povo de difícil entendimento. Então era necessário utilizar esses termos mais pesados, né? Essas expressões mais fortes, para que a lei fosse cumprida. Porém, com o advento da doutrina do Cristo, a orientação mudou. A orientação é de que, para que a gente possa alcançar essa terra prometida, para que a gente possa alcançar o céu, o reino de Deus, isso tem que ser feito através do amor, do perdão e da caridade. Então, que nós estejamos muito atentos a esse ensinamento do Cristo. Vamos prestar atenção em nós. Qual é o tipo de riqueza que nós estamos interessados? Para que a gente não tenha uma surpresa quando a gente partir para o plano espiritual. Nós não podemos alegar desconhecimento, nós não podemos alegar ignorância, porque nós temos um material de estudo imenso. Nós temos todo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, nós temos toda a doutrina espírita, com todas as orientações que são necessárias. A doutrina espírita é extremamente esclarecedora, não só nesse assunto, mas em tudo que a gente for consultar. É muito abrangente, é muito ampla. Então nós precisamos buscar esses ensinamentos, estudar, aprender, colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, para que a gente possa seguir na nossa jornada como verdadeiros cristãos, como filhos de Deus, ajudando o nosso próximo e seguindo aquelas duas regras
mais básicas e mais conhecidas que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E que nós possamos refletir sobre tudo o que foi falado, que a gente possa buscar no Evangelho, estudar mais detalhadamente, para que esses ensinamentos possam penetrar no nosso coração e na nossa mente. Muito obrigado, uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos,
que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.